Vamos embora, meus amigos, Liga dos Campeões hoje nessa terça-feira e eu começo recomendando para vocês a aumentada da 365 hoje. A patrocinadora oficial da Liga dos Campeões está disponibilizando um chute a gol do Harry Kane no primeiro tempo com odd 2. Essa aumentada é bastante interessante, dado o poderio ofensivo do Bayern de Munique. O time do Sport não é um time bobo, mas o Harry Kane é o principal atacante dessa equipe, já tem 10 hat-tricks com a camisa do Bayern e ele é simplesmente absurdo. Então a gente vai torcer para um chute a gol dele aí no primeiro tempo e essa aumentada está recomendada. Mais super cotações hoje para a Liga dos Campeões a gente vai ter no meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. A gente está com quase 18 mil pessoas lá, crescendo a cada dia e eu estou bastante feliz. No vídeo de hoje, palpite para todas as partidas e também aquelas cotações altas ao final do vídeo que vocês gostam. Eu sou o Tiquinho, então já me segue aqui, deixa o like e vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, para os palpites da Liga dos Campeões. A gente tem um joguinho cedo hoje do Cairá contra o Olympiacos, joguinho de um time que é o pior time da competição até o momento, né? Contra o Olympiacos, que também não está bem, mas que quer se aproximar aqui dos 24 primeiros. O Cairá só tem um ponto na competição, desempenho pior só o Ajax tem. O Olympiacos tem 2 também, com 2 empates conquistados, mas o Olympiacos vem para esse confronto aqui liderando o seu campeonato, perto de ganhar mais um título grego e sendo protagonista no seu continente. É um time que tem bons jogadores renomados, jogadores conhecidos, um estilo de futebol forte, gosta de bola aérea, vem de 3 vitórias seguidas, mas na Liga dos Campeões as coisas não têm dado muito certo, né? A gente viu aqui a sequência de resultados ruins do time na competição, mas é bom lembrar também o nível do adversário que o Olympiacos enfrentou, já que o time pegou Arsenal, Barcelona, Real Madrid. O resultado mais decepcionante foi o 0-0 aqui diante da equipe do Paphos. O Cairá, por sua vez, também teve times complicados pela frente, começou tomando 4-1 diante do Sport, depois citou um 5-0 do Real Madrid, empatou com o Paphos num jogo onde finalizou muito, mas o Paphos teve um a menos e mesmo assim o time não conseguiu fazer gols, e depois 2 jogos movimentados aqui diante de Copenhague e Inter. O time do Cairá tá cada vez mais solto aqui nessa competição, e um detalhe interessante é que no Cazaquistão hoje a expectativa é de menos 20 graus, ou seja, muito frio para um time que está adaptado contra outro, que normalmente aí a temperatura na Grécia deve ficar por volta aí de 5 a 10 graus, então é uma discrepância bastante grande, além do verão lá na Grécia que é muito mais ensolarado. Então eu prevejo um pouquinho mais de facilidade aqui para o Cairá, não para poder ganhar o confronto, mas para poder finalizar, e eu vou recomendar nesse jogo aqui mais de 10,5 finalizações da equipe do Cairá. Esse time cumpriu essa linha em todos os últimos jogos, inclusive contra o Real Madrid no jogo onde teve 5-0, eles acabaram conseguindo finalizar 11 vezes, e o Olympiacos é mais time, é favorito, mas eu não compro essa atuação e vitória fora de casa de um time que só tem 2 pontos na competição, que não vem jogando bem na Liga dos Campeões, com essa questão do tempo para poder jogar fora de casa. Então vamos no Cairá aqui para poder cumprir essas 11 finalizações. O maior risco, obviamente, é o Cairá acabar fazendo o gol e aí deixar de pressionar. Mas com o favoritismo dos gregos aqui, o Cairá tem grandes chances, beleza? O Cairá não teve vantagem em nenhum dos jogos, então a gente está bem coberto aqui e sofreu 6 gols até os 60 minutos aí nas partidas, né? Então ele tende a pressionar. Acho que esse é o melhor mercado para esse primeiro jogo. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Bayern recebendo do Sport. Eu quero relembrar a aumentada do vídeo de hoje, um chute a gol do Harry Kane no primeiro tempo contra o Sport. É uma aumentada interessante pelo matchup do confronto e pelo favoritismo do Bayern de Munique, que vem querendo se recuperar de uma derrota que sofreu diante da equipe do Arsenal, 3-1 no último jogo de Liga dos Campeões, e que acabou com uma invencibilidade grande da equipe do Bayern. É bom lembrar que esse time vem sofrendo muitos gols, mas o ataque tem sido avassalador. O Harry Kane já tem aqui 10 hat-tricks pela camisa do Bayern e ele vem jogando muito, inclusive acabou de fazer um 5-0 diante da equipe do Stuttgart, passou tranquilo na Copa e venceu o São Paulo. A derrota recente foi só para a equipe do Arsenal mesmo. Nesse 6-2 ele chegou atrás, se não me engano, por 2-0 e virou. Então o Bayern tem sofrido muitos gols, mas o ataque avassalador, com jogadores de muita qualidade, com o Harry Kane, que a gente mencionou aqui também, com o Gnabry, com o Olise. Esses times todos aqui ficam muito forte. Hoje, baixa relevante fica por conta do Musiala, que está com a fíbula quebrada, e o Luiz Dias, que tomou um cartão vermelho e está suspenso. Então, o poderio ofensivo do Bayern fica um pouquinho prejudicado para poder enfrentar um Sporting que chega muito forte aqui nessa competição também,
jogando excelente futebol nas suas competições, com o Luis Soares sendo o atacante de muito gabarito, marcando os gols, balançando as redes e um adversário perigoso. Em Liga dos Campeões, o time chega invicto nos últimos jogos, mas tem 3 empates e vem numa sequência forte aqui, como eu falei, principalmente do seu ataque e uma defesa que sofre poucos gols. Então esse ataque do Bayern de Munique hoje vai ser testado, tá? O Sport é um time digno, perigoso, mas o Bayern hoje tá em outro patamar. Só o Arsenal tá um pouquinho acima hoje e eu acho que o Bayern dentro de casa tem boas condições. Mas como o Sport é adversário perigoso, eu não vou pegar nada de handicap pro Bayern. A linha tá em 3,5 gols e pela defesa recente que o Sporting apresentou aqui, pode até ser um jogo um pouco mais travado. Mais de 2,5 ao vivo, que é o que eu mais gosto, não vai demorar muito, a linha tá em 1,45, então é qualquer coisa acima de 1,70 ou mais pode pegar. Se você for um apostador que só pega pré, eu iria no mais de 3,5. Outra coisa que eu vou ficar ligado é para pelo menos um gol no primeiro tempo, então eu tô no mais de 2,5 ao vivo e mais de pelo menos um gol no primeiro tempo, são as duas entradas que eu mais gosto para esse jogo. O mercado de gols mais me agrada pelo estilo das equipes, até que ambos jogam num 4-2-3-1, com muita verticalidade, muita postura dos seus atacantes, jogo de trocação, pouca defesa, então os gols aqui são uma boa pedida. O Mônaco recebe a equipe do Galatasaray e o Mônaco vive um momento de oscilação com alguns lampejos e os lampejos em competições importantes, né? Então na Liga dos Campeões ele conseguiu vencer o Bodo fora de casa, foi uma vitória muito importante, segurou o Tottenham no 0-0, empatou com o Paphos lá, esse resultado foi um pouco decepcionante. Venceu recentemente o PSG, mas aí pega e perde pro Brest, toma 4 do Rennes. Então, assim, o Mônaco hoje é um time que eu não confio muito e é um time que eu tenho um pouco de relutância em investir por conta dessas oscilações. Ora faz partidas muito boas, ora faz partidas que não são tão legais assim. O Galatasaray, por sua vez, é um time muito forte, vem de um resultado decepcionante diante do União Saint-Gilloise, 0-1 aqui, mas é um time bastante competitivo, com jogadores que estão de volta hoje para poder deixar o seu ataque cada vez mais forte, jogadores que não estiveram na última partida, então hoje vai ter o Osimhen, Gabriel Sara que jogou bem, Sané, Yilmaz, algum desses não jogaram no último jogo, o próprio Gundogan também. Então, ainda que o time tenha algumas baixas aqui, como o Lemina mesmo e o Elmani, o time vai a campo hoje bem forte, bem digno, tá? Eu acho que da mesma maneira que o União Saint-Gilloise conseguiu engrossar diante do Galatasaray, eu acho que o Galatasaray consegue engrossar diante da equipe do Mônaco. O futebol francês é um futebol forte hoje, tá bem acima do futebol turco, mas o Galatasaray é um dos times mais fortes desse continente. O desempenho em casa do Mônaco, ele é muito titubeante, tanto no geral quanto na própria Liga dos Campeões, onde ele enfrentou e empatou com o Tottenham e empatou com o City também. Eu vou pegar nesse jogo aqui, pessoal, o handicap mais um do Galatasaray. Primeiro que eu acho que esse time tem totais condições de fazer um gol. Segundo que o Mônaco não é um trator avassalador para poder marcar gols. E a gente fica bem defendido aqui com esse handicap, com o Galatasaray podendo perder por até um gol. O mercado de gols também me agrada, são 2 ataques fortes aqui com médias altas e defesas um pouquinho titubeantes, então mais de 1,5 aqui pode ser uma pedida interessante para você que pega apostas ao vivo, beleza? Atalanta e Chelsea, esse é um dos jogos que eu tô mais curioso para ver e um dos jogos mais difíceis de analisar na minha visão nessa rodada de Liga dos Campeões. A Atalanta chega num momento aqui de oscilação em geral das competições, venceu 3 jogos seguidos, marcando pelo menos 2 gols e não sofrendo gol nenhum, mas vem de um revés grande diante da equipe do Verona. Na classificação, a Atalanta não tá numa posição ruim, né? Tá hoje aqui na 10ª colocação, estão brigando aqui por uma vaga direta justamente diante com a equipe do Chelsea, mas tá tranquilo aqui dentro dos 24. A equipe da Atalanta tá se consolidando, né, como uma equipe forte já em cenário europeu, já disputando várias Ligas dos Campeões, com o Lucas jogando muito bem, com o Ketalé um meio campo muito forte, Scamacca agora saudável, então esses 2 jogadores de frente que muitas vezes tiveram fora por baixo, hora um, hora outro, agora estão. Então tem Ederson ainda, com Zapa Costa, Bela Nova, esse time da Atalanta é um time bastante perigoso, tá? E do outro lado a gente tem aqui a equipe do Chelsea que vive num momento de oscilação, que condiz com a volta do Cole Palmer, né? Ele voltando a ficar disponível aqui na equipe, ele tá sem ritmo, né? E vai ser inclusive poupado para esse confronto de hoje. O time não está conseguindo engrenar em termos de resultado, empatou com o Arsenal. Esse resultado aqui nem foi tão ruim, porque teve um a menos e ainda assim conseguiu sair na frente, depois tomou um empate. 3-1 inesperado diante do Leeds e um 0-0 frustrante diante da equipe do Bournemouth. Então a equipe agora quer recuperar o caminho das vitórias, está tranquilo na classificação e vai receber aqui a equipe da Atalanta. A Atalanta marcou gols ali em todos os 6 jogos da fase de grupos e apenas 2 últimos jogos da Atalanta tiveram ambas as equipes marcando gols.
Nenhuma das 5 partidas do Chelsea nessa fase de grupo teve gols após os 75 e o Chelsea só conseguiu manter a defesa intacta em uma das últimas 10 partidas. Eu achei o favoritismo do Chelsea aqui um pouquinho exagerado, cara, pela situação do time no campeonato inglês, que os times até priorizam. A situação do Chelsea nesse jogo aqui, ela tá bem tranquila em relação à classificação. A Atalanta é um time muito forte dentro dos seus domínios, em Liga dos Campeões consegue bons resultados. Dentro de casa a torcida apoia muito. Eu vou filtrar aqui até os jogos dessa competição pra gente ver como que a Atalanta se saiu no momento. Conseguiu vencer o Bruges, empatou com o Slavia, enquanto o Chelsea não conseguiu vencer nem o Karabakh fora, nem o Bayern de Munique. Eu vou pegar nesse jogo, pessoal, contra tudo e contra todos aqui, o dupla chance da Atalanta, 1,72, achei interessante. Ficar de olho aqui nos gols ao vivo, mas as defesas são fortes aqui. A defesa do Chelsea está entregando um pouco mais, mas no geral é uma boa defesa também, então mercado de gols aqui é para olhar com um pouquinho de pé atrás, e o que eu mais gosto é esse dupla chance da equipe da Atalanta. Jogo do Barcelona contra o Frankfurt, pessoal, tem chance de ser aqui uma das grandes goleadas, um dos grandes jogos com gols aqui, porque o Frankfurt conseguiu sofrer simplesmente 44 gols nos últimos 20 jogos, enquanto o Barcelona tem um dos melhores ataques da Europa no momento hoje. Vem aqui de 3 jogos seguidos, fez 3 e 5 gols, são 11 gols nas últimas 3 partidas, e só contra o Chelsea o time não marcou. Somando ao fato aqui, né, do Barcelona ter tido um expulso nesse confronto. Então, todos os outros jogos, a média do Barcelona tá quase em 3 gols. Então, o Barcelona, hoje, diante dessa defesa do Frankfurt, tem tudo para poder fazer. Mas, nas apostas, não existe nada garantido. Então, é sempre um risco. Então, não sai atolando tudo aí, não, tá? O Barcelona, como eu falei, tem um ataque muito poderoso, com o Yamal jogando bem, com o Rafinha voltando, com o Lewandowski também conseguindo contribuir, e hoje o time que vai a campo tem esses 3 jogadores além do Fermin, Pedro e De Jong. Então esse 4-3-3 do Barcelona hoje tem grandes chances de atropelar esse Frankfurt, que vai tentar suas escapadas com o Doan, que é um bom jogador, e com o Götze, veterano aí, jogador alemão. É um jogo que eu espero gols, pessoal, não tem muito o que fugir. A cotação do Barcelona é uma cotação de super favorito, e o Frankfurt é um time alemão que sabe jogar futebol também, não é nenhuma baba. Então a mesma cotação que a gente tem pro Barça, a gente tem quando o Barcelona vai enfrentar um Cairá da vida, vai enfrentar um Pafos. Achei bem baixa a cotação do Barcelona para um time que sofre gols aqui. Então o que eu mais gosto é o mercado de gols. O grande problema é que a linha tá em 4,5, a gente teria que ter 5 gols aqui. Eu vou tentar pegar o mais de 3,5 ao vivo pra gente pegar pelo menos 4 gols. Acho que o Barcelona faz pelo menos 3, e a gente fica dependendo ou do quarto do Barcelona, de eventualmente um gol do Frankfurt. Mais de 3,5 aqui é o que eu mais gosto. A Inter de Milão recebe a equipe do Liverpool, e a Inter vem numa boa sequência aqui, são 3 vitórias seguidas, 7 nos últimos 10. A última derrota foi uma derrota na Liga dos Campeões, que há muito tempo a Inter estava invicta, tomou um gol aos 93 aqui do Atlético de Madrid. O time da Inter, ele segue sendo um time forte, mas não é um time tão dominante como o time que foi finalista na temporada anterior. Ainda tem um meio-campo muito combativo, com o Zelinski, com o Çalhanoğlu, com o Bareja, com o Di Marco, à frente com o Thuram e o Lautaro. É muito forte, tá? Mas é um time que está um pouco mais desgastado e que fisicamente não se impõe tanto nas partidas como foi na temporada anterior. Mas o desempenho recente é muito bom. A Inter tem um desempenho em casa simplesmente absurdo e vai pegar a equipe do Liverpool, que chega num momento de oscilação muito grande, né? São só 3 vitórias nos últimos 10 jogos, com mais 2 empates e 5 derrotas. A defesa desmoronou. Os bastidores estão bastante movimentados, com o Salah tecendo críticas aí ao momento recente do time e ao seu treinador, Arne Slot. Inclusive falou que ele jogou aí o Salah aos leões, o Alisson já saiu em defesa, então esse jogo pode marcar aqui a saída do treinador. E é muito curioso, porque ele tem capacidade de fazer esse Liverpool jogar, porque a gente já viu esse Liverpool jogando em alta rotação na temporada passada. Ao que me parece, os jogadores não gostaram tanto das peças que chegaram e acabaram perdendo posições. O Wirtz chegou, Ekitike, o Isaac, é muito jogador bom para pouca titularidade, né? Então acho que isso acabou pegando, principalmente nos jogadores que já estavam lá, e o desempenho do Liverpool caiu. O Salah não está na prévia, mais uma vez o time vai com os Bolozai, Wirtz e Isaac, com o Ekitike, podendo ter as chegadas aí do Guapo, que chega muito bem nessa equipe. Agora, a defesa desmoronou, sofrendo gols em muitos jogos, mas, cara, olhando esse time do Liverpool que vai a campo, é um time que tem muita qualidade, sabe? E eu achei muito exagerada a mudança das cotações, muito por conta do momento do Liverpool. Eu sei que o momento do Liverpool não é bom, que tem esses bastidores, mas ainda assim é um time com excelentes jogadores, com muita qualidade, e que na Liga dos Campeões a gente já viu ganhar do Real Madrid, sabe? Eu sei que tem essa derrota aqui diante do PSV, que desmoronou, mas eu não consigo cotar o Liverpool tanto quanto zebra assim diante da Inter. Eu vou pegar o mais 0,75 do Liverpool nesse mercado de handicap asiático. Se perder por um gol, metade da aposta é perdida, metade é reembolsada. Qualquer empate ou vitória do Liverpool é tudo nosso. E a gente só perde a stake cheia se porventura o Liverpool perder por 2 gols. Então, cara, eu vou ter que confiar nos Reds aqui, e eu sou um time... Eu sou difícil de largar o osso aqui, eu gosto do campeonato inglês.
Eu vou nessa toada do Liverpool aqui. PSV e Atlético de Madrid. Cara, acho que aqui vai ser o grande teste desse time do PSV. Eu tô curioso para poder ver um time que venceu 9 dos últimos 10 jogos. Inclusive na Liga dos Campeões conseguiu 2 vitórias muito inesperadas, né? A odd do PSV contra o Liverpool era uma odd 9,20, quase 10. E contra o Napoli também era uma odd alta, 3,23. Ele fez 10 gols somados contra Napoli e Liverpool. É simplesmente absurdo. E o time também vai e pega o Olympiacos e empata em 1-1, sabe? Mas o time vem com um ataque muito forte. Tem aquele Gustil que marca muitos gols. Tem também as chegadas do Pepe, que é interessante. Tem o Man, que é outro bom jogador, Dennis Man, que marca muitos gols. Então, assim, o time do PSV tá bastante azeitado, 4-3-3 com o Veerman também chegando. Cara, eu gosto muito desse time do PSV. É o time dos poucos, né, que consegue ser protagonista no campeonato holandês, nesse estilo de fazer gol e ir atrás, jogos muito movimentados, e tá conseguindo repetir isso fora da Europa. A gente normalmente aqui no canal aposta contra os holandeses. Mas, cara, hoje eles vão ter um adversário de gabarito pela frente, viu? Porque o Atlético de Madrid, embora venha de 2 derrotas, é um timaço. Julian Álvares, Sorloth no ataque, Simeone joga muita bola, Barrios, Koke, ainda tem aqui Griezmann no elenco. Então esse 4-4-2 do time do Simeone no Campeonato Espanhol é muito forte, e o Atlético de Madrid pode muito bem também engrossar as coisas aqui. Nesse jogo aqui, pessoal, eu ia recomendar o empate anula do Atlético de Madrid, mesmo fora de casa, mas o desempenho do PSV contra o Napoli e Liverpool me deram aqui um respeito maior diante dessa equipe, que inclusive saiu perdendo aqui. O Atlético de Madrid perdeu os 2 jogos fora, mas pegou 2 ingleses, mas o grande ponto é que o poderio ofensivo desses 2 times é bem grande. Então a gente tem o Atlético de Madrid com poderio ofensivo grande e o PSV também. A linha tá em 3,5, mais 2,5 ao vivo aqui, é muito bom e o que eu mais gosto nesse jogo. União Saint-Gilloise e Olympique de Marseille. Esse é um dos confrontos que vai estar no nosso bilhete no final do vídeo, que eu acho que vai ser um jogo de trocação e muito movimentado também, porque a gente tem 2 times aqui muito propositivos e times que não se acanham e que estão buscando o seu lugar aqui também na Liga dos Campeões. União Saint-Gilloise chega para essa partida aqui com apenas 2 derrotas dos últimos 10 jogos, uma para o Anderlecht no Campeonato Belga e outra para o Atlético de Madrid, num jogo onde ele tentou se propor o jogo, mas acabou sucumbindo forte ao poderio da equipe espanhola. O Olympique de Marseille, por sua vez, também perdeu o último jogo, mas vinha numa sequência forte, com vitórias diante do bom time do Brest, do Nice, do próprio Newcastle na Liga dos Campeões, e com um ataque que tem bastante movimentação também e poder de criação, com jogadores aqui que são inclusive conhecidos, né? Muitos deles de vocês aí. A gente tem aqui na frente o Aubameyang, que jogou na equipe do Dortmund muito tempo, depois no Arnold, Greenwood, que é um jogador interessante, Igor Paixão, brasileiro. Então o Olympique de Marseille é um time bem interessante que não se acanha, está fazendo uma boa competição. Inclusive estava na frente do Sport aqui, tomou a virada só porque teve um jogador a menos. Então não descarta esse time do Olympique. Mas o União Saint-Gilloise também é um time muito perigoso, inclusive surpreendeu a todos ganhando o Galatasaray, com o Rodrigues sendo um jogador interessante, El Hadid sendo um jogador que finaliza bem, Florux. Então esse time em casa propõe muito o jogo, tá? Então acho que é um jogo que tá bem precificado aqui. Eu vejo o Olympique de Marseille com um ligeiro favoritismo mesmo. Linha de empate anula é uma linha justa. Dupla chance para a equipe da casa aqui também. Acho bem precificado. E o que eu mais gosto aqui é o mercado de mais de 1,5 gols ao vivo. São 2 ataques interessantíssimos, 2 defesas fortes, mas a situação do jogo vai deixar a partida bastante movimentada aqui. Eu vejo um jogo com muitas finalizações e muitos cantos também. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Tottenham recebendo a equipe do Slavia Praga, e a equipe do Tottenham parece finalmente, né, ter encerrado uma sequência ruim. Foram 5 derrotas, 5 jogos sem vencer, encerrando com uma vitória diante do Brentford. O time do Tottenham é um time que ora faz partidas boas e seguras e também faz partidas que são muito ruins, que a gente não consegue entender porque são os mesmos jogadores. Parece que algum tipo de jogos se encaixam bem pro time do Tottenham, outros parece que simplesmente vão ser bastante complicados. O time tem jogadores de qualidade também, o meio-campo, lesões estão acabando, então a frente hoje deve ter Ravi Simons muito bom, Moani que tá jogando bem, Kudus, jogadoraço, indo o Richarlison na ponta esquerda, que é um jogador bastante interessante. Madison segue fora, Kulusevski também, Bissouma também, e o Dominique Solanke, que desde que foi não conseguiu se firmar. O Tottenham é o favorito dentro de casa hoje. Na classificação geral, o time está na 16ª colocação e quer, obviamente, uma vaga entre os 8 aqui. Então, o time vai ter hoje
provavelmente um bom poderio diante da equipe do Slavia, que é um bom time também. Futebol tcheco é um futebol forte, é o protagonista no seu país, consegue incomodar os adversários, tem uns jogadores interessantes de frente, o próprio Tomas Chori, Lucas Provod, são todos jogadores aqui que conseguem finalizar, e o time vai tentar aqui surpreender, até porque precisa de melhorar a sua campanha na tabela de classificação, né? Já que o Slavia nesse momento aqui tá com apenas 3 pontos, então tá longe aqui dos 24. Eu acho que vai ser um jogo aqui de favoritismo do Tottenham sim, mas acho, né, que é um time que pode sim tropeçar nas suas ações. O máximo que eu pego aqui, pessoal, é uma vitória do Tottenham ao vivo em cotação de 1,80. Ou eventualmente um dupla chance de sair atrás. E aqui é mais um jogo também, a gente pode ver uma finalização e muitos escanteios do time da casa, numa eventual dificuldade aqui de furar a defesa adversária. Então, finalizações e cantos do Tottenham, para mim, é uma boa pedida também. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites para hoje e quero lembrar vocês algumas coisas. Outras supercotações do dia vão estar no nosso grupo gratuito. Desajustes no mercado de finalizações também estão lá. E, para poder finalizar aqui, eu vou deixar para vocês os bilhetes de odd alta aí que vocês gostam, tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, comente com seus palpites também e para mais dicas me siga no @tiquinhoqa nas outras redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e boas bets!